Meu nome é Felipe Tedesco e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre uma ilha que não era uma prisão, na verdade eram 3 ilhas, mas eu vou explicar tudinho pra vocês aqui, que era uma ilha impecável das pessoas fugirem. Ela ficava na Guiana Francesa e eu vou explicar um pouquinho da história dela, tanto da ilha, tanto das pessoas que fugiram. Vai ser bem interessante o vídeo de hoje, então já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal e tudo mais, é nóis. Bom, a gente vai estar falando de uma ilha, que era uma ilha que na verdade era uma prisão. Eram 3 ilhas e uma dessas ilhas era uma prisão. Na verdade, as 3 eram consideradas uma prisão, mas uma tinha o nome de A Ilha do Diabo em português. E em francês, né, já que isso se passava tudo na Guiana Francesa, se chamava Île du Diable. Ilha do Diabo. Tá aqui escrito pra vocês bonitinho. A ilha faz parte da Guiana Francesa e faz parte também das Ilhas da Salvação. Essa época de funcionamento foi até 1946. Esse lugar foi usado de prisão para as pessoas mais perigosas, assassinos e também alguns políticos da Revolução Francesa que era da época. Traduzindo, se fosse hoje em dia, o Lula ia ser preso lá. Hashtag piadas e humor. Tem que dizer também que a ilha ela ficava num lugar muito isolado. Tipo, era uma ilha muito isolada. Então era um lugar muito de difícil acesso. É um lugar que os presos não conseguiriam escapar até que... Mas também a ilha ela tinha algumas montanhas e também no mar tinha alguns tubarões, então era realmente muito complicado dos presos tentarem fugir. Mas hoje em dia a ilha é um ponto turístico. Caso você... eu vi um vídeo sobre a ilha. Você vai num barco, né, como fala, num cruzeiro, e tem como você ir pra lá, é bem divertido, só que você tem que saber um pouquinho de francês, um pouquinho de inglês, e tem como você ir lá. Parece um lugar bem bonito hoje, mas na época acho que ela não era tão bonita, não. Havia uma ilha principal no meio, que era a ilha onde ficavam todos os presos e etc. Mas eu falei um pouquinho das características da ilha, agora a gente vai falar sobre os homens que fugiram da ilha. O homem que conseguiu essa façanha tinha o nome de Henri Charrier, que também é o autor do livro Papillon, que em português significa borboleta, né? Em francês chama Papillon. E também teve uma adaptação de filme de 1993 e 2017, que relata como todo mundo vivia naquela ilha do diabo, né? Como era algo desumano as pessoas que viviam naquela ilha, e como o Henri, eu vou chamar ele de Henri pra ficar mais fácil pra mim, e como ele conseguiu fugir sozinho. Entretanto, descobriram que esse cara não passa de um charlatão e que na verdade ele fugiu mais com 7 pessoas e que ainda ele roubou um manuscrito desse livro de outra pessoa, de outro cara que escreveu toda essa história. Ele roubou tudo, basicamente. Incluindo esses 7 presos, na verdade foram 8, né, contado com o Henri, e um desses 8 era René Barbonui. Esse René, eu vou chamar ele de René, enfim, esse foi o cara que escreveu todos os manuscritos, e o Henri, que era o cara que diz que escreveu o livro Papillon, ele foi o cara que roubou os manuscritos desse escritor. E bom, eu quero contar um pouquinho sobre a história da fuga, porque é muito interessante, o jeito que os caras conseguiram fugir é realmente muito interessante. Bom, para realizar a fuga, eles tiveram que fazer alguns testes e tiveram que passar por alguns passos para estar fazendo essa fuga. Bom, eles estavam cansados do tratamento desumano da Ilha do Diabo, eles estavam cansados, é um lugar, tipo, que tinha muito tratamento desumano, eles falaram assim, mano, não dá mais, a gente vai ter que fugir. Então foram 8 presos, incluindo o Henri e o René, começaram a planejar a futura que seria chamado de fuga daquela ilha. A primeira coisa que eles fizeram foi estudar o mar, né? Então eles foram lá pra praia e conseguiram estudar o mar. Eles perceberam que a 7ª onda era a onda mais forte. Isso foi a primeira coisa que eles perceberam. Sem contar que ela era a onda mais forte e a maior onda. Tem que deixar isso bem explícito porque isso vai ser bem importante pro futuro. O próximo passo foi fazer testes. O teste foi o seguinte: eles pegaram sacos, né, que eles ganhavam da ilha com mantimentos e colocaram cocos que tinham ao redor da ilha. Assim, eles pegaram o saco, colocaram coco até que tivesse o peso de um homem e tacaram em alto mar. E como já se imaginava, o saco com o coco meio que flutuou e foi até a maré abaixo depois da maré à frente, né? Depois da 7ª onda. E pela última etapa, eles teriam que pegar vários sacos com vários cocos e fazer uma jangada. E depois de fazer essa jangada, eles pularam em alto mar, jogaram a jangada e foram até alto mar, os 8 homens. Eles ficaram nessa jangada aproximadamente 60 horas. 60 horas e depois disso, eles poderiam ser considerados homens livres. Após tudo isso, eles foram a uma Guiana inglesa que ficava na América no Sul.
E anos depois eles vieram para o nosso, né? Para o nosso Brasilzão. Eles foram de barco até um rio chamado Rio Demerará. Depois de 23 dias andando pela floresta, eles chegaram em Roraima, no norte aqui do país. O René, que era o escritor original do livro Papillon, e os outros prisioneiros, e os outros ex-prisioneiros, né, decidiram ficar ali pelo Brasil. E o Henry, né, que era o farsante, decidiu ir para Venezuela. Aliás, é importante dizer que ele até montou um restaurante em Caracas. Caraca, hein? Em 1968, o René ele fez meio que esse livro, né? E que depois, em 73, em 2017, virou adaptação para o cinema. Ele ficou muito famoso, ganhou muito dinheiro. Seu livro já tinha sido traduzido em 16 países e teve adaptação do cinema, etc. E o que deixou ele bem famoso. Bom, basicamente o vídeo de hoje é isso. Se você já gostou, vai deixando seu like, vai se inscrevendo aqui no meu canal, porque a gente vai trazendo vários conteúdos legais. Sem contar que eu esqueci de pedir pra vocês deixarem o like, vai se inscrevendo aqui no meu canal pra gente tá tendo um crescimento maior. Se inscreve, deixa o like, faz tudo aí que você tem que fazer. E é nóis, valeu família, amo vocês. Compartilha também porque ajuda, valeu.